Um dos principais problemas das cidades brasileiras e goianas é a falta de diálogo na elaboração do plano diretor com os elementos de sustentabilidade. Hoje vamos entrevistar o arquiteto Renato Rocha. Renato, plano diretor. Você tem experiência, fez vários planos diretor. O que é um plano diretor? Bom, o plano diretor ele deve, refletir claramente dentro de uma lei os anseios, desejos, caminhos para que o município possa desenvolver de forma sustentável, fazendo equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico. Eu quero começar pelo econômico. Correto. Que tem uma força grande no físico territorial. Como lidar com o econômico pensando uma cidade a médio e longo prazo? Veja bem, quando a gente fala econômico, ela pode estar voltado numa economia já existente, pode ser um município que já tem uma economia forte. Ou podemos, inclusive, plantar a possibilidade de você ter uma economia para se iniciar num plano diretor. Ou seja, a relação maior com os municípios vizinhos, a possibilidade de você trazer indústrias, possibilitando empregos. Isso vai depender muito do tipo também de economia. Quando você fala de uma cidade que é turística, tem uma forma de pensar. Você pode ser turística, tem um patrimônio histórico, você está na beira de uma represa, de um lago, seja o que for. Mas é possível, do ponto de vista econômico, se ajudar a pensar um modelo de economia sustentável. Justamente. Até dando exemplo de Hidrolândia, foi um plano diretor que terminamos há pouco tempo, é uma cidade, quer dizer, a primeira cidade da região metropolitana, ela tem um patrimônio histórico fantástico, umas casas que são do século XIX, o município possui grandes atributos ambientais, como tem cachoeiras, tem represas, tem muita área verde, tem serras. Então a gente viu como sendo uma cidade que não tinha um foco turístico e no plano diretor colocamos no foco turístico. Ela vai receber indústria? Vai. Criamos inclusive um eixo junto à rodovia e outras áreas para você criar polos tecnológicos, polos de desenvolvimento de indústrias que não poluentes, que já tem algumas indústrias lá. Por ser a primeira cidade metropolitana, ela fica de fácil transporte e acesso das indústrias de fora. Mas ela tinha um foco nessa área e conseguimos no plano diretor, ouvindo o prefeito, vereadores, a população em geral, os empresários, que poderíamos ter esse viés turístico até para você ter um outro tipo de renda, que é uma renda fantástica. Então é importante que o econômico, ele vai realmente dar possibilidade para que o social e o ambiental possa ser trabalhado na cidade. Renato, um segundo elemento, o ambiental. Como resgatar os elementos de uma produção adequada de lixo, de como tratar a água, especialmente água. Como trabalhar essa relação água-plano diretor? Você tocou em dois pontos complexos, no caso do estado de Goiás. Quais todos têm problema com água e quais têm problema com resíduos. Então são duas áreas que você tem que realmente trabalhar, geralmente, o projeto específico. Então para a Hidrolândia existe todo um capítulo, um projeto para a questão da produção da água, para o reaproveitamento da água na cidade, na área urbana que está crescendo, como também o uso adequado na área rural e na área que nós criamos que chama Rururbano, que é uma área entre urbano e rural que possibilita condomínios. Qual o conceito? O conceito do Rururbano é de criar uma zona de transição entre o urbano e o rural, para que você não caia direto você não tem uma cidade que termina numa rua onde em frente tem uma fazenda. Tanto o dono da fazenda vai se sentir com dificuldade de levar a sua produção, se ele cria gado, se ele planta, junto à cidade, como quem mora também ali e conviver com a fazenda. Então essa zona de transição rural-urbano, nós aplicamos em Anápolis, aplicamos em Teresópolis, em Hidrolândia,
E é uma zona que está sendo muito bem aceita. Porque, na verdade, ela é como pra gente, é como se a gente realmente acreditasse que é fundamental o tipo de empreendimento nessa região, mas que faça de forma legal. E não fazer em condomínios, de forma irregular. Você cria chácaras, depois viram condomínios fechados, num local inadequado. Então já criamos a zona rural urbana, que é um avanço nessa visão. Eu queria agora entrar no elemento social, desenvolvimento social, mas vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o arquiteto e urbanista Renato Rocha. Hoje eu quero te convidar para conhecer o que cerca de 80% da população não conhece. Vamos lá? Pequenas atitudes fazem grande diferença. Então vamos passar algumas importantes sugestões. Na hora que for descartar sua caixinha de leite ou suco, corte no cantinho para escoar todo o líquido. Resíduos de serviços de saúde não é lixo comum e nem reciclável. Isso é lixo hospitalar e deve ser embrulhado em jornais ou papelão e identificados. Evite acidentes. Você sabia que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água? Ao descartar o seu óleo usado, deposite em uma vasilha plástica e tampe bem, destinando assim para a coleta seletiva. Sobras de alimentos você pode destinar para o lixo comum ou compostar. O vidro, plástico, papelão, metal, isopor são recicláveis e devem ser destinados para a coleta seletiva. Você que tem animal doméstico, recolha as fezes e dê destino junto ao lixo do seu banheiro. Separe, não pare, o meio ambiente agradece. Renato, modelo de desenvolvimento social é um outro pilar, um terceiro pilar do plano diretor. Como desenvolvê-lo? Temos que pensar que estamos num país onde geralmente a maioria das cidades são pessoas mais de baixa renda, que têm dificuldade, né? Não tem talvez uma capacitação profissional, são pessoas que vivem, né, às vezes da construção civil, de pequenos trabalhos. Então, realmente tem que ser olhado bastante essa área. A partir do ponto que você ofereça na cidade escolas para profissionalizantes, né? A prefeitura possa ajudar no sentido não de dar bolsa, de dar... Eu acho que isso é um erro. Eu acho que o importante é você qualificar a população para que realmente ela possa ter um ganho maior. Agora, é lógico, tem aqueles com tanta dificuldade que a prefeitura deve ajudar. Na questão social, no caso, o que pode ser feito? Primeiro, eu acredito muito que um dos problemas sociais que tem nas grandes cidades são os bolsões de pobreza, vamos chamar assim. Então, em Hidrolândia mesmo, fizemos uma novidade, que é a questão das zonas especiais de interesse social, as EIs não estão mais definidas num local. Pelo contrário, qualquer novo loteamento, porque na verdade as EIs, ela oferece uma vantagem para os empreendedores que é fazerem casas populares para ter uma venda fácil. Minha Casa Minha Vida. Então o que fizemos? Os novos loteamentos, 20% deles são passíveis às EIs. Então você vai ter condições agora de deixar a população de baixa renda no mesmo bairro, que é a população de melhor renda, e vamos dizer assim, pulverizada em quadras. Entendi. E não mais você criar um bolsão, no caso de Hidrolândia, criar um local só de baixa renda. No caso de Anápolis, o que você destacaria? Bom, Anápolis é uma cidade que ela teve uma dificuldade devido ao plano diretor anterior. Ele praticamente não possibilitava a criação de novos polos industriais. E a cidade, durante 8 anos, não entrou nenhuma grande indústria. Todas foram para a região metropolitana de Goiânia, Catalão, Itumbiara, Rio Verde. Criamos novos polos industriais em Anápolis, que a vocação dela é isso. É importante você ver a cidade. O que Anápolis foi desde que começou? Sempre foi vocação para a indústria. O local dela é fantástico, né? Lá você começa a ferrovia, que é, né, a Centro-Atlântico, a Norte-Sul, você tem a rodovia, quer dizer, é um grande trevo. Como é que não pode ser industrial e de logística? É a lógica, e comercial. Pirenópolis, Renato? Bom, Pirenópolis já olha só, Paulo, o eixo Goiânia-Brasília, 8 milhões e meio de habitantes. Você tem uma cidade turística. Ela não suporta.
Então, Pirenópolis nos feriados, né, aquele monte um número enorme de turistas, né, de todo quanto é tipo, e a cidade não suporta. O patrimônio histórico de lá está com problemas devido a essa alta densidade durante esses eventos, né? Então a cidade tem que se voltar quando você fala em preservação histórica e ambiental, que está no plano diretor atual, mas não fala de como conseguir recursos para isso. Então, para nós tem que passar uma transformação para o desenvolvimento econômico, mas um econômico sustentável. Então, é uma região muito voltada, e lá já tem várias vinícolas na região toda, né? Então, produção de vinho, de cerveja, produção de queijos, produção de azeites. Então, um local que pode muito bem ser um local voltado para a gastronomia, para o turismo. Ou seja, o plano diretor, ele chama a responsabilidade também um pedaço da vocação local. Lógico. Se a cidade tem um patrimônio histórico, esse espaço geográfico tem que ser preservado. Mas temos que criar um novo local lá para receber esses empreendimentos. Não pode ser na região central, como está acontecendo hoje, um grande problema lá. Então, Pirenópolis tem espaços mais planos, sem serra, né, que possibilita você ter entrada de grandes hotéis, resorts, edifícios de apartamento, mas muito longe do centro. Tem um local muito bom ali perto do aeroporto, perto de outros condomínios, que possibilitaria você ter entrada de recursos em Pirenópolis. Sem você ter recursos econômicos, não tem como você preservar, tanto ambiental e nem melhorar o social. Como trabalhar, Renato, esses três pilares que você citou, ambiental, social e econômico, associado à sustentabilidade? Penso que o mais importante é conscientizar tanto a prefeitura, com todos os seus técnicos, como os vereadores, como os empresários, a população em geral, né? As universidades que estão instaladas ali, que deva-se fazer isso em conjunto. Mas primeiro eles têm que ter mais conhecimento disso. Eu acho que seria importante você sempre ter numa cidade dessa um programa que realmente deixe claro como é que deve fazer essa associação. Porque cada um tem seu papel, né? Então são vários atores que vão fazer, cada um faz a sua parte. Então, se souber fazer isso... Ou seja, a participação social dos segmentos é fundamental. Sem dúvida. Não adianta a prefeitura baixar lá um programa de desenvolvimento sustentável se ninguém está sabendo o que é aquilo, né? O plano diretor é isso, na verdade. A gente sempre luta, né, para que o plano diretor seja bastante divulgado, as pessoas conhecerem. Por isso que é importante as audiências públicas, que você faz nos bairros, nas vilas mais longes. Inclusive também, não falamos aqui, povoados, distritos, é fundamental. Sim, como tratar os distritos nos planos? Né? São complexos, porque os distritos sofreram muito, porque esses povoados e distritos que não tiveram crescimento, com a debandada do emprego rural, né, o trabalhador rural para a cidade, e a mecanização das lavouras e outras coisas, então perdeu um pouquinho esses povoados e distritos que chegavam mais próximo à produção agrícola, perderam um pouco o sentido. A gente pode ver em Hidrolândia, por exemplo, devido à produção de sucos, está interessante lá os distritos, como também Nova Fátima, que é o distrito principal de Hidrolândia, que é voltado para o turismo. Então, a gente pode descobrir também a vocação dos distritos, e nisso aí incorporar eles a toda uma realidade do plano diretor e fazer acompanhar aquele plano sustentável da cidade. Ao agradecer ao arquiteto e urbanista Renato Rocha, eu quero resgatar um elemento que ele trouxe. A questão quando ele disse economia sustentável. Quando a gente coloca a sustentabilidade na economia, você faz o diálogo com todas as outras políticas e você busca combater um dos principais problemas das cidades brasileiras, que é a desigualdade social, o acúmulo de poucas riquezas na mão de poucos e de muita pobreza na mão de muitos. Até! Nossa dica de leitura de hoje é o livro Cidades para um Pequeno Planeta. Vale a pena conferir!